Minha filha mais nova, ela disse: Papai, eu não quero ser muçulmana. Perguntei: Por que não quer ser muçulmana? O que fizemos com você? E ela disse: Muçulmanos estão sempre com raiva e sempre matando pessoas. Não quero ficar com raiva nem matar ninguém. Só tenho 7 anos. Imagine ouvir isso do seu filho. Perguntei: Por que você acha que muçulmanos precisam ficar com raiva e matar pessoas? De onde vêm essas ideias? O convidado de hoje é Haras Rafik, um dos maiores especialistas do mundo em extremismo islamista e radicalização. Por mais de 2 décadas, ele aconselhou governos, legisladores e agências de segurança sobre a ameaça do terrorismo e do islamismo político, ajudando a moldar políticas nos mais altos níveis. Ele também é um dos responsáveis pelo grupo Muçulmanos contra o Antissemitismo e uma voz de destaque na luta contra o ódio, o extremismo e o antissemitismo. Hoje, vamos discutir a ideologia por trás do Hamas, o papel da Irmandade Muçulmana, a explosão do antissemitismo após 7 de outubro, a influência do Catar e das universidades ocidentais, e se o Ocidente está vencendo ou perdendo a batalha pelo seu futuro. Araz, bem-vindo ao Stental Israel. Daniel, obrigado por me receber. Prazer estar com você. Você não planejava se tornar um especialista em combate ao extremismo. Tudo mudou por causa de algo que, acredito, sua filha de 7 anos disse para você. Se puder nos levar de volta àquela conversa. Com certeza. Minha história, Daniel, é que do lado da minha mãe, nós estamos no Reino Unido, ou a família dela está no Reino Unido desde 1901. Meu pai veio para cá em 53. Eu nasci em 65 e quando cresci, quando era jovem, cresci como qualquer outra pessoa. Quase ninguém se parecia comigo onde morávamos e não havia política de identidade baseada na fé. E então para nós era tudo muito fácil. E conseguimos nos integrar à comunidade sem perder nosso senso de identidade religiosa. Então, em casa, claro, eu comia a comida paquistanesa e o Islã era a religião, a fé que meu pai trouxe para o país, como muitos imigrantes daquela época, onde não havia dicotomia entre ser, para mim, britânico e muçulmano. E para ele, indiano ou paquistanês, depois da partição, e muçulmano e então britânico. E fora de casa, eu era como qualquer outra pessoa. Eu era punk porque era a moda quando eu era jovem. E eu fui para a universidade, assim como muitos dos meus amigos na época, e saí. E na universidade foi muito interessante porque eu flertei porque o islamismo, e tenho certeza de que vamos falar sobre o que é o islamismo daqui a pouco. O islamismo realmente não existia em grande número na universidade em que eu estudei. Então eu me tornei mais, não exatamente um comunista, mas quase isso. Eu usava um moicano e queria banir as bombas, essas coisas. Eu estava cursando medicina, mas decidi fazer outra coisa e saí. E eu entrei no mundo corporativo e sentei no conselho de várias grandes entidades. Uma delas, na época, nos anos 80, era uma empresa de 19. Nos anos 90, era uma empresa de 19 bilhões de dólares ao redor do mundo. E então, como você disse corretamente, um dia eu cheguei, isso foi por volta de 2003, e minha filha mais nova, ela disse: Papai, eu não quero ser muçulmana. Perguntei: Por que não quer ser muçulmana? O que fizemos com você? E ela disse: Muçulmanos estão sempre com raiva e sempre matando pessoas. Não quero ficar com raiva nem matar ninguém. Só tenho 7 anos. Imagine ouvir isso do seu filho. Perguntei: De onde vêm essas ideias? Por que você acha que muçulmanos precisam se irritar e matar pessoas? Então ela pegou o controle remoto e ligou a televisão e estava na Sky News. Era logo depois do 11 de setembro. O Talibã estava lá, a Al-Qaeda aparecia nas imagens e nos vídeos deles queimando bonecos do Tony Blair e do George Bush e disparando rifles. Isso desencadeou um processo em cadeia na minha mente. Ali estava uma menina. Ela não sabia nada sobre o Islã e tinha 7 anos. Ela não sabia nada sobre geopolítica. Ela não sabia nada sobre a vida, inocência. Por que ela está pensando desse jeito? Se ela pensa assim, o que dizer das outras crianças muçulmanas? E quanto aos meus vizinhos não muçulmanos, isso também é importante para mim. Então isso desencadeou um período estranho da minha vida. Quando viajei pelo mundo, acabei no Oriente Médio, no Vale do Swat, no Paquistão, ao redor do mundo, na Indonésia, só para explorar o que significa ser muçulmano. Mas será que meus pais estavam certos?
O que está sendo retratado agora e a influência que pessoas, organizações como o Talibã, etc., Jamaat Islami, Al-Qaeda têm, isso é o verdadeiro Islã? O que está acontecendo? E esse foi um processo de cerca de um ano, e eu voltei quase ao ponto de partida, praticamente para a mesma fé que meu pai trouxe, onde era uma relação pessoal que cada indivíduo tem com Deus, o Deus de Abraão. E há um foco na excelência moral interior e é um desejo espiritual de se aproximar de Deus. Mas algo ocorria. Havia muçulmanos ao redor do mundo que não faziam coisas boas, por assim dizer. Então eu deixei o que estava fazendo e acabei fundando uma ONG. Também precisei criar algumas empresas de mídia só para continuar pagando as contas. Como você disse, participei da força-tarefa de Tony Blair após o 7 de julho e também da de David Cameron. Atuei com primeiros ministros e secretários de Estado, como citado, e atualmente trabalho no ISCA, Instituto para o Estudo da Política Global de Combate ao Antissemitismo. Sou o vice-presidente de políticas lá. E nos últimos 21 anos, quase isso, tenho me dedicado ao extremismo, islamismo, atuando como conselheiro, elaborando estratégias, tentando diferenciar entre Islã e islamismo. E também realmente tento fazer o que posso e cumprir meu papel na defesa das nossas democracias liberais. Agora, O que suas viagens pelo mundo lhe ensinaram sobre a diferença entre o Islã ideal e o que é praticado em seu nome? Pode comentar sobre isso? sim, absolutamente. Quero dizer, antes de tudo, acho que é muito, muito importante realmente diferenciar entre Islã e islamismo. Da mesma forma que existe uma diferença entre social e socialismo, social é como interagimos com os outros, seja tomando café ou de outras formas. Socialismo é uma ideologia política à esquerda do centro. O Islã é uma religião praticada por muitas pessoas, atualmente um pouco menos de 1,9 bilhão, aproximadamente 1,9 bilhão de pessoas ao redor do mundo, de várias formas diferentes. Existem muitas seitas diferentes. Falamos sobre sunita e xiita, mas existem muitos subgrupos. Existem muitas interpretações e compreensões diferentes do Islã. E muitas vezes essas pessoas realmente excomungam umas às outras e isso continua acontecendo, etc. Mas é uma relação espiritual entre o indivíduo e Deus. E sim, existem coisas que se deve e não se deve fazer. Islamismo é uma ideologia política distinta e, aliás, não fomos nós que criamos o termo. Ela vem da palavra Islã, da Irmandade Muçulmana, nos Ikhwan al-Muslimin, quando eles criaram seu estatuto para se diferenciar dos muçulmanos comuns do Egito naquela época. Então, o islamismo é uma ideologia política distinta e é uma interpretação plausível do Islã, uma entre muitas. Ele quer duas coisas e a terceira coisa é uma tática. A primeira coisa que ele quer fazer é estabelecer esse Estado Islâmico utópico e impor sua versão da lei, a lei do Estado, baseada na Sharia. Aliás, no Islã clássico tradicional não existe Sharia como lei de Estado. E quando falamos sobre lei da Sharia em inglês, lei é o substantivo e Sharia é o adjetivo que descreve o substantivo. Em árabe, Sharia é o substantivo e significa literalmente o caminho para a purificação ou o caminho para o oásis, e, portanto, o caminho através da purificação até Deus. Sempre foi entendido como um código pessoal. No entanto, existe algo chamado jurisprudência do fiqh, e há tantas escolas de jurisprudência que surgem o tempo todo. Mas a Sharia, como lei do Estado, exceto por um período de tempo na Andaluzia, como resposta aos francos, e tirando quando o ISIS tentou declarar o Estado Islâmico, e tirando alguns países do Oriente Médio recentemente, nunca houve um conceito de lei estatal chamado lei da Sharia. Então isso é antes de tudo. Mas esses islamistas querem criar um Estado utópico. E impor, e quero dizer, estou escolhendo minhas palavras com muito cuidado, impor uma versão da lei, uma lei estatal, baseada na interpretação deles da Sharia, o código pessoal, da jurisprudência do fiqh, sobre todos os seus cidadãos. Eles também querem espalhar isso pelo mundo. E você pode imaginar que os Estados-nação não vão simplesmente ficar parados e deixar grupos como o EIEL ou o ISIS aparecerem e dizerem: "Ei, venham tomar conta e finquem sua bandeira." Isso vai envolver luta e guerra. A terceira coisa que eu mencionei foi a tática. E uma das principais táticas que eles usam é o que temos chamado de ópio das massas. E isso é a destruição de Israel como um Estado-nação no Oriente Médio.
É algo em que a esquerda, bem, os islamistas, e tenho certeza de que vamos falar sobre a esquerda regressiva e agora a extrema-direita, podem realmente se unir. Então eu aprendi que existe uma diferença entre Islã e islamismo. Eu aprendi que o que meu pai me ensinou era, na verdade, o Islã tradicional clássico. Eu conheci e estudei. E um dos maiores e mais respeitados cheques de sua época, Sheikh Nazim al-Haqqani e depois Sheikh Ishan Kabani, ambos já falecidos. E aprendi sobre a essência espiritual pura do que significa ser muçulmano sob essa religião que agora chamamos de Islã. Isso é o que a maioria quer. Só mencionar Islã e muçulmano já é muito interessante. Mas quando eu tinha 15 anos, tive a sorte de que minha turma na escola fez matemática e GCSEs, que eram os O-Levels na época, e inglês um ano antes porque achavam que éramos inteligentes. Éramos muito inteligentes e tiramos ótimas notas em matemática e inglês. Então, quando tínhamos 15, 16 anos, nós realmente estudamos literatura inglesa. E Shakespeare era, por razões óbvias, uma parte central desse currículo que estudamos. E eu pensei, como um garoto de 15 anos que acabou de tirar a nota mais alta no exame de inglês do ensino médio, que eu conseguiria pegar O Mercador de Veneza e lê-lo. Eu vou entender e vou ser ótimo nisso. Bem, eu peguei o livro. Eu não conseguia entender porque o inglês em que ele foi escrito tinha alguns séculos de idade. E ninguém falava aquele inglês porque o contexto, as palavras, a forma como a linguagem foi criada, eu não fazia ideia. E então, eu me lembro de ir a W.H. Smith, naquela época, e comprar alguns livros. E, em um ato em particular, havia 3 interpretações diferentes. Da mesma forma, quando olhamos para a palavra Islã, e até mesmo quando olhamos para o Alcorão, Islã tinha um significado, a palavra Islã, há 1400 anos, e hoje ela tem uma interpretação, tradução, ou como você quiser chamar, diferente para a mesma palavra. Há 1400 anos, Islã, bem, existem muitas traduções, interpretações. A que eu gostava, de novo, foi o que meu pai me ensinou, que era geralmente o que muitas pessoas da minha faixa etária na época pensavam. Que a palavra Islã significa se render a um único Deus e alcançar a paz interior e espalhar a paz exterior. Por isso, ao cumprimentar, dizemos Salam Alaikum, que a paz esteja com você, ou Shalom Alaikum nas tradições judaicas. Todo o conceito é alcançar a paz interior por meio da proximidade com Deus, excelência moral interior, a purificação do eu e espalhar a paz exterior. Porque seja interior ou exterior, a primeira atitude que temos é desejar paz a alguém. E a palavra muçulmano ou muslimi é qualquer pessoa que está tentando se submeter a um único Deus, neste caso o Deus de Abraão, e antes porque já havia livros antes. Não devemos pensar que Deus só se revelou na época de Abraão, que a paz esteja com ele, pois já havia pessoas antes disso. Davi, os Salmos de Davi e o Zabur em árabe. Qualquer pessoa que tenta fazer isso, né, ou se submete e tenta fazer isso, é um muçulmano ou um muslimi. Isso é muito importante e deve ser considerado. E eu reaprendi isso quando minhas viagens ao redor do mundo, sob os estudos desses 2 grandes sheiks, que Deus esteja satisfeito com eles, me ensinaram. No fim, isso só me trouxe de volta ao que meu pai realmente já tinha ensinado a mim, aos meus irmãos e a todos antes. Conforme crescemos, tendemos a nos rebelar e esquecer. Só lembramos disso após a morte dos pais. Agora você passou mais de 20 anos combatendo o extremismo. Estamos vencendo ou perdendo? O que te preocupa mais hoje do que há 20 anos? Daniel, quanto tempo nós temos? Acho que só temos 1 hora. Vou tentar dividir isso em partes menores, se me permite. Há 20 anos, quando comecei a fazer isso, nós meio que vamos pegar o Reino Unido como exemplo para começar. O Reino Unido estava saindo do terrorismo da Irlanda do Norte, mas era quase um terrorismo, digamos, com regras, se você quiser. Então, quando o IRA ia explodir uma bomba, como fizeram em Manchester e em outros lugares de Londres, havia uma ligação telefônica para a polícia ou algo assim. Eles enviavam mensagens codificadas e davam uma chance para evacuar as pessoas, para limitar o número de mortes. Então, meio que saímos dessa situação. A Al-Qaeda tinha se tornado a ameaça da época e era a ameaça daquele momento.
A Al-Qaeda era uma organização, uma instituição que nós, o Ocidente, as pessoas que lideraram a Al-Qaeda, Osama Bin Laden e outros, meio que os incentivamos a se tornarem mujahideen na guerra contra os soviéticos. Eles decidiram que queriam só criar um Estado Islâmico, o que era muito mais importante para eles. Nós ajudamos a exportar a ideologia do salafismo jihadista para a região do Paquistão, Swat, e pessoas vindas do Oriente Médio, etc. O relacionamento com o islamismo começou muito antes disso. Se você observar, houve muitos casos no século passado em que a inteligência britânica, a inteligência americana e outros para seus próprios propósitos. E eu entendo perfeitamente que todo país, toda nação diz: eu sou britânico e quero que meu país faça o melhor pelos nossos interesses. Houve colaborações com islamistas e depois afastamento deles. No islamismo, há os islamistas da Irmandade Muçulmana, originários do Egito, e o Jamaat-e-Islami, da Índia na época. Mas quando eu entrei nisso, a Al-Qaeda era a ameaça terrorista. E dentro da nossa sociedade civil, tínhamos o enraizamento institucional inspirado pela Irmandade Muçulmana e pelo Jamaat-e-Islami. E tamkin é a palavra que eles usam. E o SCAP acabou de fazer um relatório em novembro, que provavelmente é uma das melhores análises através de documentos originais, explicando quase a metade do seu plano de 100 anos. Como a Irmandade Muçulmana está se saindo com a estratégia de tamkin que elaboraram. Então estávamos enfrentando uma ameaça externa, uma ameaça direta da Al-Qaeda e de outros grupos. Na sociedade civil, isso se propagava pelo enraizamento e financiamento do Oriente Médio. E vamos ser honestos, por meio de todos ou quase todos os países na época, os Emirados, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, todos eles estavam financiando o islamismo através da Irmandade Muçulmana nos países ocidentais. Então era isso que estávamos enfrentando. O entrismo e a radicalização não eram tão eficazes, não tinham sido tão eficazes quanto são agora, o enraizamento. E vou te dar um exemplo do que quero dizer com isso. E vou usar algo para ilustrar. Então, passei vários anos como conselheiro na Europol. A Europol é o equivalente da União Europeia ao FBI e ao Departamento de Contra-Terrorismo. E tudo isso foi mais ou menos na época do ISIS. E então, uma das pessoas lá, Gilles de Kock, e eu estávamos em um painel em Praga. Ele disse isso, então eu posso repetir porque não era sob a regra de Chatham House. Essa era uma pesquisa que fizemos e ele comentava sobre isso. Se considerarmos a atitude dos muçulmanos em determinado momento, vou usar X, Y e Z, X porque isso varia de Estado-nação para Estado-nação. X% dos muçulmanos apoiam diretamente grupos terroristas. Antes era a Al-Qaeda, depois virou o Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Shabaab, Hamas e outros, etc. Depois você tem Y% que na verdade simpatizam. Isso significa que eles compartilham os mesmos objetivos: Irmandade Muçulmana, Jamaat-e-Islami, Hizb ut-Tahrir e outros. Eu poderia citar vários deles. Os mesmos objetivos, mas eles não acreditam na violência neste momento. Essa não é a tática deles. E então você tem Y% que são pessoas que não apoiam. Eles não têm os mesmos objetivos, mas meio que entendem o porquê. Alguém pode querer ir e atirar em pessoas no Charlie Hebdo, ou pode querer justificar o 7 de outubro com base na sua percepção sobre a política e a região. Gilles de Kock disse que o tempo mais rápido que ele testemunhou, com evidências de alguém passando da empatia para a simpatia e se tornando operacional, é de 2 semanas. Tem um cara chamado Ziamani no Reino Unido que estava com uma bolsa com um facão, etc. E ele estava a caminho de matar um policial britânico armado de folga. Felizmente ele foi pego. Mas 3 meses e meio antes de ser pego, ele nem era muçulmano, ele era cristão. Então esses são os desafios que estamos enfrentando. Você me pergunta como estamos lidando com isso. Uma das coisas é que na área de apoio material, houve alguns bons esforços, digamos assim, ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, você ouve falar de planos frustrados o tempo todo. Às vezes eles conseguem e as pessoas cometem atos terroristas. Isso acontece. Mas posso te dizer que, de longe, um grande fator, há muitas vezes mais planos que foram frustrados. Graças a Deus, repito, mais do que os realmente cometidos no Ocidente. Isso, a princípio, vinha do terrorismo inspirado pelo islamismo, quando comecei a me envolver com isso.
através desse intrismo, pelo fato de que nós, no Ocidente, falhamos agora em definir o que significa ser britânico, ser americano, ser canadense. Isso foi meio que, acho que, combustível jogado no fogo através das redes sociais. Ninguém entra nas redes sociais e de repente vira jihadista ou sente necessidade de comprar algo. Alguém precisa encontrá-los, recrutá-los e direcioná-los para um caminho. Mas o que aconteceu é que a ameaça que enfrentamos agora, ainda de longe, está no Ocidente. Vem do jihadismo salafista inspirado pelo islamismo ou do terrorismo. O Hamas não é salafista em sua teologia, mas continua sendo islamista, originado da Irmandade Muçulmana. A ameaça tripla que estamos enfrentando vem dos islamistas, das teocracias e também da esquerda regressiva, porque falamos sobre pessoas que mencionam a Aliança Vermelho-Verde, e eu fico feliz em falar um pouco mais sobre isso. Mas mais recentemente, também da extrema-direita, os fascistas à moda antiga, as pessoas que estão no ar e de repente da direita, agora estão adotando a retórica do islamismo. É quase como a teoria da ferradura. Estamos em uma situação no mundo que estamos vivendo o final da República de Weimar novamente, para ser honesto. E o que os une, o que eles conseguem se unir é o ódio aos judeus, ao povo judeu, e a deslegitimação e destruição de Israel. Então, o que estamos enfrentando agora é o que estamos chamando de islamismo além dos islamistas e do Islã. A ameaça ainda existe. A ameaça tradicional ainda existe. A radicalização cresce, e eventos como o de 7 de outubro ilustram isso. Quero dizer, quando o Hamas e outras organizações jihadistas da região de Gaza fizeram o que fizeram, tenho certeza de que eles nunca imaginaram, nem nos seus sonhos mais loucos, que conseguiriam se unir. Essas pessoas, muçulmanos que não são islamistas, que na verdade odeiam a ideologia do islamismo, que realmente odeiam a teologia do salafismo e do wahhabismo, que sustentam o salafi-jihadismo. Radicalizados emocionalmente a trabalhar com eles, pessoas da esquerda, pessoas da direita também. E a verdadeira ameaça que enfrentamos agora é esse islamismo além dos islamistas e do Islã. É mais ou menos onde estamos. E há um monte de estratégias e coisas que precisamos fazer. E eu vejo que há certos países ao redor do mundo que, estamos enfrentando uma insurgência global. Esse é o ponto. E qualquer insurgência global ou qualquer forma de atividade desse tipo precisa de oportunidade, motivo, e eles precisam de dinheiro. Falei anteriormente sobre países do Oriente Médio que financiavam o islamismo. Os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, eu diria quase completamente, decidiram após a Primavera Árabe por seus próprios motivos. Que o islamismo, especialmente a Irmandade Muçulmana, é uma ameaça para eles. Então eles proibiram isso e pararam de financiar muitas, se não todas, essas iniciativas ao redor do mundo. Mas ainda há um país fazendo isso. E esse país é o Catar. Se conseguíssemos tirar o Catar da equação, se conseguíssemos fazer com que eles mudassem a forma como operam e o financiamento, etc., então o jogo seria outro. Então, essa insurgência global em todo o mundo. E, aliás, isso atende aos interesses e objetivos pessoais, políticos e geopolíticos deles, e eles são muito inteligentes. E esse enraizamento, esse tamquim, eles têm 4 pilares pelos quais operam. Existe o político, ou seja, mudar a legislação, impactar políticas e leis. Existe o controle da narrativa. Desculpe, o político são as políticas e legislações. O controle da narrativa, moldar a narrativa. Posso explicar porque o termo islamofobia também não é adequado se quiser. De uma perspectiva intelectual, eles tentam assumir o controle da guerra jurídica usando a lei. E então há a infiltração institucional. E se você consegue alcançar as mentes de jovens adultos inteligentes e brilhantes nas universidades, você tem pessoas que podem ajudar a moldar o futuro. E muito do trabalho que temos feito na ISCA, entre todas as outras áreas, tem sido recentemente sobre o dinheiro das universidades. Influência, mudança de uma direção que foi determinada por um Estado-nação que ainda é considerado pária se comparado com outros países do Golfo por causa de sua própria agenda política. E o islamismo, a Irmandade Muçulmana e o wahhabismo estão enraizados dentro do sistema deles. Essa foi uma resposta longa, foi uma resposta meio longa.
Peço desculpas. Nós fomos meio longe em muitos pontos, não foi? Mencionei a islamofobia e acho isso muito interessante. Você provavelmente leu artigos ou viu pessoas dizendo que os islamistas estão usando o termo islamofobia para rejeitar e desviar críticas legítimas à ideologia deles. Mas deixe-me apresentar outro argumento. Novamente vou falar sobre democracias liberais. E eu falei sobre o meu tipo de eu não conheço outro lugar para viver. Eu não quero viver em nenhum outro lugar. E para mim ela é frágil, muito frágil. Porque eles estão usando exatamente os nossos próprios mecanismos, as nossas liberdades que temos dentro das nossas democracias liberais contra elas. É a tolerância com a intolerância, como Popper disse. Eles estão usando a nossa tolerância para nos fazer tolerar aquilo que, na verdade, é intolerante. E, sabe, alguns estudiosos, acho que foi Lowenstein que fala sobre democracia militante, mas esse não era o ponto que eu queria levantar. Eu vivo em uma democracia liberal. E em uma democracia liberal, nenhum conjunto de ideias, nenhum conjunto de valores deve estar acima de críticas, sátiras, paródias, o que você quiser, inclusive os valores nos quais eu acredito. E o Islã é uma religião, não é uma etnia, é um conjunto de ideias, um conjunto de valores. Por acaso eu sigo e acredito em uma certa interpretação deles. Nessa democracia secular liberal, como eu disse, nenhum conjunto de ideias ou valores deve estar acima de críticas, sátiras, paródias, nem mesmo as minhas próprias ideias e valores. Defenderei o direito das pessoas terem essas opiniões. Mas nenhum indivíduo deve estar abaixo da dignidade. É quando isso leva à discriminação e ao preconceito contra pessoas, neste caso, que são muçulmanas, mas geralmente por causa de sua religião, sua fé, seu género, etc., etc., já existem leis em vigor que podem e devem ser aplicadas de forma justa para todos. Estamos mais ou menos nesse ponto sobre islamofobia, mas não lembro de onde viemos ou o que nos trouxe até aqui. Na verdade, isso me leva à minha próxima pergunta. Nós, no Ocidente, podemos combater o islamismo, o Islã político, enquanto defendemos ao mesmo tempo os muçulmanos comuns e pacíficos? Acho que devemos fazer isso, pois é importante para discutirmos sugestões e experiências que já tentamos e não deram certo. Se não fizermos isso, destruiremos nossas próprias democracias liberais e nos curvaremos a fascistas. Houve uma tentativa de assassinato bárbara e horrível. Não posso chamar isso de outra coisa, a não ser isso feito por alguém que por acaso era um migrante sudanês na Irlanda do Norte, que foi flagrado em vídeo e circulou acho que há algumas noites, 2 ou 3 noites atrás. E isso acabou atraindo fascistas, pessoas comuns e gente que talvez só estivesse procurando briga, uma mistura de pessoas. E estou dizendo isso porque há organizações fascistas conhecidas que têm Anders Breivik como herói, que convocaram essas marchas, assim como pessoas normais também. Não digo que todos nas marchas sejam de extrema-direita ou fascistas, há pessoas comuns também. Mas ao que isso levou ontem, não sei se você viu no noticiário, levou pessoas a rezarem o Pai Nosso e depois saírem para jogar coquetéis Molotov em casas. Em algumas ocasiões, havia migrantes, pessoas pardas, pessoas negras e muitas vezes outras pessoas também indiscriminadamente simplesmente saindo para causar tumulto. Se não formos capazes de proteger nossa democracia liberal, os extremistas, sejam eles da esquerda regressiva, da extrema-direita, da direita radical ou islamistas, vão vencer. Antes de tudo, isso é muito importante. São exatamente esses valores que permitem a mim e a qualquer outra pessoa ser quem quiser, ter as opiniões que quiser, desde que não prejudiquem ninguém, não imponham essas opiniões a outros ou não quebrem a lei. Então, antes de tudo, é muito importante que façamos isso. Se não fizermos isso, perdemos. Torna-se uma questão de achar um caminho, e é sobre isso que falo no período pós-República de Weimar. Desculpe, parece que estamos nos últimos dias da República de Weimar, pois o momento é muito perigoso. Foi quando, na República de Weimar, Hitler se aproveitou do fato de que o povo alemão, na época, tinha perdido a Guerra Mundial e estava pagando por isso como espólio de guerra, etc. A economia tinha quebrado e as pessoas estavam desesperadas, etc, etc. Então, o que ele fez? Ele se agarrou à ideologia de extrema-direita, à ideologia e às visões políticas da época.
Ele foi à Itália, absorveu as ideias da esquerda radical e as visões regressivas da esquerda de Mussolini, uniu tudo isso, toda essa lógica da ferradura e chamou seu movimento de nacional-socialista. Mas o que ele fez? Ele explorou e trabalhou em cima dos medos que as pessoas tinham. Ele culpou os judeus. E aquela velha coisa, sabe, o velho ditado, como Ali Bissell disse, o falecido Ali Bissell disse, o que começa com os judeus não termina com os judeus. Isso foi além, atingiu outras coisas. Depois foram outras pessoas, e então foi conquistar a Polônia, e depois foi uma expansão pelo mundo todo, e graças a Deus por Churchill, naquela época da vida dele. Não estou falando de mais nada que ele possa ou não ter feito antes ou depois, mas sim de quem enfrentou a luta. Caso contrário, o lado da minha mãe estaria falando alemão e vivendo uma vida fascista, autocrática e totalitária, governada por um Estado fascista, autocrático e totalitário. Isso é tão importante. Como fazemos isso? Como fazemos isso? E eu falei há pouco sobre reconhecer, mas também precisamos entender os processos de radicalização e como eles estão acontecendo. Vou usar o islamismo como exemplo, mas os processos, os caminhos não são muito diferentes se você olhar para qualquer ideologia. E, aliás, os islamistas não reinventaram a roda. Eles aprenderam com os fascistas. Eles aprenderam com os comunistas. É alguém que entende, e aliás o ideólogo, o principal ideólogo no segundo não foi, e então temos Said Qutb, depois Qaradawi e agora Salabi. Mas Said Qutb, quando escreveu Milestones, que eu acho que foi o equivalente ao O Capital, flertou bastante com o marxismo. E eu acredito, essa é a minha análise. Eu acredito que a única razão pela qual ele não se tornou um marxista completo, um comunista, foi porque ele ainda acreditava em Deus. Então eles aprenderam. O islamismo aprendeu com o comunismo e o marxismo. Eles estão usando o termo islamofobia como escudo. Eles utilizam o enraizamento institucional. Já usaram dinheiro de outros países do Oriente Médio antes e agora do Catar. Na Turquia, Singapura e outros lugares, muita coisa está acontecendo também. Os caminhos que encontramos, e isso é através da desradicalização de ex-jihadistas, dos ex-extremistas. Na minha vida antiga, fui CEO do primeiro think tank contra extremismo do mundo por 7 anos e meio. Fundação Quilliam e Quilliam Internacional, atuando em cerca de 4 países diferentes. Existe um começo, um meio e um fim. O meio é a lente, o islamismo nesse caso. O ponto de partida é uma queixa e tudo começa com uma queixa. E toda pessoa no mundo, em qualquer momento, tem uma queixa. Quando eu for dormir hoje à noite, fechar meus olhos, vou ter uma queixa. Vou pensar em algo que está me incomodando. E isso vai ser muito importante para mim. Mas a minha queixa não é a mesma que a sua, que você vai ter, ou de alguém na África que não consegue encontrar água e comida, mas vai ser importante para mim. Se focarmos só nas queixas, estaremos enxugando gelo, mas elas geralmente se dividem em 3 categorias principais. Queixas reais, pode ser racismo ou outra coisa. O líder dos atentados de 7 de julho em Londres, a queixa que levou ele por esse caminho que eu vou explicar, foi que ele se apaixonou e o pai dele não deixou ele se casar com a garota da universidade. Os islamistas ofereceram uma solução para ele, então ele passou a ter uma esperança. E essa queixa é uma queixa legítima. Existem caminhos de entrada e de saída. A segunda categoria são as queixas parciais. Como cidadão britânico, há aspectos da nossa política externa com os quais não concordo e nunca concordei. Pode ser qualquer coisa. Mas a minha pergunta para as pessoas que se radicalizariam é: o que a política externa britânica tem a ver com mais de 1000 pessoas? Talvez 2000 pessoas. Na verdade, não sabemos o número exato de pessoas, muçulmanos, ou milhares de muçulmanos do Ocidente indo para o Iraque e a Síria para se juntar ao ISIS e matar outros muçulmanos. Há uma verdade parcial usada para recrutar, além de queixas percebidas que nem sempre são reais. Uma história que posso contar é sobre um ex-colega meu. Ele costumava ser um membro sênior de um grupo chamado Hizb ut-Tahrir, que estava buscando um califado no ano passado. Acho que foi no ano passado ou no anterior que eles foram proibidos no Reino Unido. Ele estava em um trem e viu uma jovem mãe. Ela usava hijab, então provavelmente era muçulmana, com uma criança pequena. Ela estava lendo um jornal. A primeira página mostrava uma celebridade que tinha acabado de ser condenada, considerada culpada de pedofilia. Ele percebeu em sua mente que, naquele momento, essa mulher provavelmente teria uma postura protetora em relação à sua criança. E ele começou uma conversa sobre como o Ocidente é tão moralmente corrupto. Olhe para todas essas pessoas que eles têm como modelos.
e assim por diante. Eventualmente, ele a convenceu de que a única maneira de proteger seu filho pequeno, como uma jovem mãe, era se juntar ao movimento do califado e criar a Ummah muçulmana global com um califa. Genuíno, parcial e percebido. No meio há uma lente. E na lente existem 5 macromovimentos. ISIS, Al-Qaeda, eles não radicalizam ninguém. Eles pegam o que grupos como Irmandade Muçulmana e Jamaat e Islami fazem nos 5 primeiros pontos macro, que são legais em uma democracia liberal, e empurram alguns para avançar até o 6º e 7º ponto. O primeiro é que você pertence a um grupo, essa gangue. A segunda coisa é que só as pessoas desse grupo fazem parte da gangue. Todo o resto, até mesmo outros muçulmanos, não fazem parte disso. O terceiro é que a gangue, o grupo, está sendo... Qual é a palavra que estou procurando? Está sendo atacado. Está sendo atacado. E a quarta parte do pensamento de grupo é que todo mundo que está fora do grupo é cúmplice desse ataque. E o número 5 é a narrativa supremacista. Tudo isso é permitido por lei. Daesh e Al-Qaeda aparecem, levando alguns a ultrapassarem limites. Número 6. A autodefesa é justificável e a violência é o único caminho. Essa é a lente, e todo o processo de radicalização olha para essa queixa, essa lente. O resultado é o que vemos nas ruas, nos ataques terroristas, no recrutamento online e no antissemitismo. Vemos várias coisas diferentes. Você precisa passar por esse processo: ressentimento, ideologia, recrutadores carismáticos e mudar a identidade que esse indivíduo tem para fazê-lo seguir esse caminho. Ok, se entendemos, desculpe por demorar tanto para explicar. Mas se entendermos isso, então, como sociedade civil, podemos começar a pensar em soluções. O mesmo vale para a extrema-esquerda. O mesmo se aplica à extrema-direita, apenas muda a terminologia. Podemos começar a envolver o governo, universidades, pessoas, ativistas e redes sociais, movimentos de base, pais, escolas, etc. Podemos começar a implementar estratégias e táticas para diagnosticar, expor, interromper e combater a ideologia. Porque se focarmos apenas no lado mais agressivo do terrorismo, tudo o que estamos fazendo é conter o problema. E você me perguntou o que mudou em relação a 20 anos atrás. Nós não fizemos trabalho suficiente nas 5 áreas que mencionei, o grupo Think, que é o fortalecimento da resiliência dentro da comunidade. Assim, quando essas ideologias são impostas a eles, eles têm resiliência para resistir. Há 20, 30, 40 anos havia mais resiliência. Depois passamos a inserir elementos. O ponto de partida deve ser a perspectiva da sociedade civil. Encarar o islamismo como ideologia política e tratá-lo como faríamos com fascismo, comunismo, racismo ou qualquer coisa contrária à democracia liberal, mantendo valores consistentes. Se combatemos essa ideologia, não buscamos muçulmanos, mas quem acredita nela, pois podemos expô-los. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os governos precisam implementar leis. Recentemente, os Estados Unidos, por meio de uma ordem executiva e depois através do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro, OFAC, designaram a Irmandade Muçulmana como uma entidade terrorista em 3 países, Organização Terrorista Estrangeira, FTO, em 3 países: Egito, Jordânia e Líbano. Esse é o primeiro passo de um país ocidental para reconhecer que a ideologia da Irmandade Muçulmana realmente desempenha um papel e leva ao terrorismo. Mas agora o que precisamos fazer é levar isso para os Estados Unidos ou para o Reino Unido. Bem, o Reino Unido nem sequer fez isso, mas vou usar os Estados Unidos, vou mudar do Reino Unido para os Estados Unidos agora. A próxima fase disso é porque a Irmandade Muçulmana não existe como uma entidade nos Estados Unidos ou em qualquer país ocidental. Ela não existe. Não existe uma Irmandade Muçulmana LTDA ou algo assim para realmente ser proibida. Ela não existia nesses 3 países e existe em outros países também. Espero que isso se expanda para outros países, baseado nos critérios dos Estados Unidos para classificar como FTO. Indivíduos, entidades, organizações e Irmandade Muçulmana foram nomeados. O que você faz com isso? Falei sobre a estratégia de enraizamento no Tamkini. O projeto era um plano de 100 anos e o memorando explorava como aplicá-lo na América do Norte. Leia nosso relatório de novembro, Entrismo Estratégico da Irmandade Muçulmana nos Estados Unidos, disponível online. Explica isso. Há uma versão de 25 páginas e outra com 200 e poucas. Escolha a que preferir.
Agora, do ponto de vista governamental, precisamos reconhecer que são intermediários. Não podemos chamá-los de organizações de fachada. Não podemos chamá-los de organizações da Irmandade Muçulmana, mas são intermediários e, no mínimo, estão alinhados com a Irmandade Muçulmana no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etc., onde dinheiro, indivíduos e ideologias vieram e criaram esses grupos e essas organizações. Então, o que fazemos em relação a eles? Precisamos desarticulá-los. Precisamos procurar ligações que eles tenham com essas entidades e começar a fazer algo a respeito. Porque proibir uma ideologia em uma democracia liberal é algo inédito. Quero dizer, a Ku Klux Klan, por exemplo, nunca foi proibida nos Estados Unidos. E veja o que eles fizeram. Eles literalmente enforcavam afro-americanos, linchando-os nas árvores. Eles nunca foram proibidos, mas o que as autoridades fizeram foi persegui-los por comportamento criminoso. Isso é algo que os governos precisam fazer. Mas o primeiro passo é reconhecer que sem a ideologia você não tem o Hamas. Sem a ideologia você não tem a Al-Qaeda, o ISIS, você não tem o Boko Haram, todos esses grupos. Então, reconheça que os governos precisam fazer isso. Nós, como sociedade civil, precisamos buscar aquilo que nos une e começar do mesmo jeito novamente. E o movimento anti-apartheid? O islamismo é fascista. Eu fui rotulado por islamistas e por muitas outras pessoas como eu de islamofóbico. O Southern Poverty Law Center perseguiu Majid Nawaz, então presidente da Quilliam, e a própria Quilliam, onde eu era CEO, rotulando-nos como extremistas ou intolerantes anti-muçulmanos. Levamos ao tribunal no dia anterior, eles pediram desculpas e fechamos acordo de 3,3 milhões de dólares, isso é notícia. Southern Poverty Law Center. Nós temos que enfrentá-los da mesma forma que enfrentaríamos o comunismo, o fascismo, o racismo e outras formas de xenofobia dentro da nossa sociedade civil. E os valores compartilhados precisam ser definidos um pouco mais. O que isso significa hoje? Agora, o que significa ser um cidadão de uma democracia liberal? Essa é a questão agora. Depois vem nossos subgrupos, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, etc. Quais são os nossos valores compartilhados? O que isso significa? Quais são os nossos valores em comum? Construam alianças, muçulmanos, não muçulmanos, judeus, cristãos, pessoas de fé, pessoas sem fé, e enfrentem esse desafio juntos. Resumindo, esse é o ponto principal do que acredito ser tão grave. Eles precisam agir. Vamos falar sobre universidades, assunto muito importante. Vamos falar sobre educação. SCAP, elaboramos um relatório sobre a Texas A e Comercial M há cerca de 2 anos. E nós encontramos os contratos deles e encontramos 3 coisas, na verdade 4 coisas. Primeiro, havia aproximadamente 1,9 bilhão de dólares em dinheiro não declarado que tinha entrado na Texas A e Comercial M por meio de um intermediário do Catar. Em segundo lugar, toda a pesquisa, toda a propriedade intelectual pertencia ao financiador. E a Texas A e Comercial M estava fazendo coisas bastante avançadas. O segundo ponto era que até 10% dessas bolsas de pesquisa nós as encontramos. Nós as encontramos no site da Fundação do Catar e nós as baixamos muito rapidamente. Pouco menos de 10%, acho que aproximadamente, cerca de 5 a 10% tinham potencial de uso duplo. Poderia ser nuclear, cibernética ou qualquer outra coisa. Texas A e Comercial M, uma das universidades que você sabe que cuida do local onde a bomba atômica foi desenvolvida, por exemplo, o Projeto Manhattan. Parte dessa propriedade intelectual tinha uso duplo. Terceiro, com esse contrato, eles acessavam todas as informações da União Estudantil. Isso é algo enorme nos Estados Unidos, um agente ligado a um estado estrangeiro ter acesso a informações de estudantes. Então, publicamos um relatório, eles reagiram. Publicamos outro relatório, viralizou. A Texas AM fez a coisa certa. Eles se retiraram do Catar na cidade da educação, em Doha. Mas tivemos outros resultados com o programa na Universidade Brown, o programa Choices, onde a Qatar Foundation International estava financiando propaganda antissemita, anti-ocidental e até mesmo contra pessoas, muçulmanos como eu. É propaganda, não era educação. E recentemente fizemos um relatório há algumas semanas sobre a Qatar Foundation International, que é uma organização de fachada nos Estados Unidos. Através dos dados, encontramos muitas coisas. É o relatório mais recente no site. E eis que não vou dizer que eles fizeram isso por nossa causa. Não estou dizendo isso de forma alguma. Solicitamos uma investigação, assim como outras entidades.
Mas nós fizemos uma análise forense bastante detalhada e eles decidiram encerrar suas operações nos Estados Unidos para o ensino fundamental e médio. Ir aos poucos, sofrer derrotas, vencer algumas batalhas como sociedade civil. Use isso, na verdade, faça a engenharia reversa do que eles fizeram, os 4 pilares principais. Precisamos de aliados, agir juntos, definir um ponto de partida e reconhecer que é islamismo, não islã. É a esquerda regressiva e não a centro-esquerda. É a direita radical, extrema-direita e não a centro-direita. Este é o espaço onde podemos nos unir, no centro, no campo centrista, reconhecer pelo que lutamos e o que estamos enfrentando. Comece a colocar essas coisas em prática. Desculpe, de novo, falei demais. Me desculpe mesmo, Daniel. Certo, e temos pouco tempo. Quero falar com você sobre o 7 de outubro. O dia 7 de outubro confirmou os medos sobre os quais você vem alertando há anos. Por que tantas pessoas justificaram ou desculparam o Hamas? Você pode comentar sobre a Aliança Vermelho-Verde? Esse enraizamento institucional vermelho, eu mencionei que Quds era marxista. Quando a esquerda aqui, quanto mais à esquerda você vai, quando você ouve argumentos intelectuais ou argumentos ideológicos dos islamistas, porque Quds era marxista, eles soam familiares. Isso é muito importante. Participei de um treinamento com alguns funcionários públicos anos atrás e listei 7 queixas à esquerda. Eu disse, aqui está um marcador. Vão e marquem. Eles marcaram tudo. Virei o flip chart e todas as queixas globais de Bin Laden e do jihad salafista estavam lá, além de outras. Ou seja, eles conhecem bem. Os serviços de funcionários públicos no mundo, institucionalmente, são de centro-esquerda. É o que é. Primeiro ponto. Agora vou abordar a direita, pois ainda não discutimos o suficiente sobre ela. Quando Qutb Salabi e todas essas pessoas falam sobre os judeus e dizem, você sabe, antigamente eram os judeus são maus. Agora dizem, tudo que é mau é judaico, citando até os protocolos dos sábios de Sião e velhos clichês. Quando 7 de outubro ocorreu, e isso já acontecia há décadas sem controle, não foi uma surpresa para mim porque o terreno já estava preparado e vinha sendo preparado há décadas nas universidades, nos movimentos ativistas, dentro da burocracia institucional, nas redes sociais, na TV. O terreno já tinha sido preparado por décadas, sem ser questionado, por medo da islamofobia, por medo das antigas ideias de colonialismo do passado e de como a Grã-Bretanha e outros países não se comportaram muito bem, etc. Não me surpreendeu. O que também é interessante é que, ao observar os fatores de radicalização, é disso que estamos falando. São os aspectos intelectuais, ideológicos, sociais, emocionais e religiosos que levam as pessoas a um determinado ponto de vista a partir de uma perspectiva islamista, seja você muçulmano ou não. E o maior de todos no mundo em que vivemos é o emocional. Se a narrativa puder ser criada de que isso foi XYZ e que a ABC estão sofrendo e que seus governos são cúmplices, junte isso a todas as outras coisas. É simplesmente radicalização ao extremo. Os movimentos já estavam com a propaganda pronta em alguns países, literalmente no dia 7. Isso resultou em ações no dia 8. Cartazes e marchas e assim por diante, etc, etc. O que então, se você pensar logicamente, alguém deve ter sabido que algo estava por vir, só não sabia quando. Foi um ataque coordenado e bem planejado do ponto de vista deles. A base já tinha sido preparada. Décadas de enraizamento inquestionado. Não estou surpreso. O que me surpreende é que ainda tem gente que não consegue enxergar isso. Algumas pessoas, mesmo já tendo participado de movimentos, não percebem isso. Eu conheço pessoas que já foram comunistas antes. Conheço ex-neonazistas. Eles não conseguem enxergar isso. E eu acho que em algum momento talvez exista o desejo de não enxergar isso. E a última coisa que vou dizer é, olha, eu sou britânico. Eu sou britânico, até onde eu sei, não conheço nenhum outro lugar. Eu não tenho nenhuma outra nacionalidade, mas mesmo no meu país, lembro que quando era jovem, o antissemitismo institucional nunca desapareceu. Sempre esteve lá. Então talvez houvesse um desejo de acreditar, de querer acreditar em algum nível inconsciente em todas as coisas que eram ditas sobre o povo judeu. Não estou surpreso, mas essa aliança é forte. A Aliança Vermelho-Verde existe há décadas. Ao observar muitos movimentos sindicais, verá islamistas em destaque que não só se entrincheiraram, mas também alcançaram liderança. Você observa os políticos nos Estados Unidos. O prefeito de Nova York, ele fundou o capítulo do SJAP,
que nós provamos, os estudantes pela justiça na Palestina, que nós comprovamos em nosso relatório, que a liderança dos muçulmanos americanos pela Palestina, a liderança dos JAP, tem ligações diretas, como foi comprovado em um tribunal nos Estados Unidos, através do julgamento da Holy Land Foundation, com terroristas. Ainda assim, muitos judeus em Nova York votaram nele. Eles desviam e usam essa emoção, pois tenho certeza de que as pessoas em Nova York, pessoas comuns, se preocupam com o bolso, com como vão pagar as contas e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Essa é a emoção que tentam manipular. Mas os islamistas, em termos de política, mas os islamistas realmente, por décadas, mexeram com as emoções das pessoas. E minha preocupação agora é que a reação às coisas que precisamos fazer, incluindo fazer com que o Catar pare de fazer o que está fazendo, assim como a Arábia Saudita e outros fizeram. Espero que façamos isso antes que seja tarde. Estamos conversando agora durante um período de confronto direto entre Israel e Irã. O que as pessoas devem entender sobre o papel da República Islâmica do Irã no movimento islamista mais amplo e no terrorismo em todo o mundo? O regime iraniano é um movimento islamista xiita. Eles acreditam em algo chamado Guardião dos Sábios, e o que eles fizeram foi adotar a fusão islamista entre religião e Estado. E pela primeira vez nas tradições xiitas eles trouxeram isso. Há pessoas como Sistani, no Iraque, que é um ayatolá. Não vou opinar se ele é uma boa ou má pessoa, mas certamente ele não acredita no islamismo e na integração entre religião e Estado. Então, eles são islamistas xiitas sob essa perspectiva. O fato de eles trabalharem com o Hamas e com outras entidades na região é apenas uma questão tática. No fim das contas, parte do credo central deles é que estão preparando o caminho para o Messias, para o Mahdi, e querem o controle de Meca e Medina. É isso que eles realmente querem. Na teologia deles, eles nem consideram Jerusalém, o Monte do Templo ou Al-Maqdis como realmente um lugar sagrado. Mas são os sunitas tradicionais que acreditam na viagem noturna. A teologia xiita tradicional acredita que a viagem noturna acontece em outro lugar, não em Jerusalém. Nem é tão importante para eles teologicamente, mas taticamente é vital esse ópio das massas. E por décadas, por dezenas de anos, desde a criação de Israel dessa vez e as guerras, etc., é isso que você sabe une as pessoas. O panarabismo, em certo momento, depois, mas eles são uma organização islâmica xiita que afirmam estar preparando o caminho para o Mahdi. E eles são uma ameaça, então não só para Israel, mas uma ameaça para todos os países da região. Porque eles, em sua crença, acreditam que esses são os governantes dos países e as pessoas que acreditam nisso, e nem mesmo são muçulmanos, e na verdade são inimigos, e isso é tático. Então eles são uma ameaça para todos os países do Oriente Médio. O aspecto assimétrico da guerra é que eles representam uma ameaça ao Ocidente, pois são parte fundamental dessa insurgência global. Tenho certeza, pois já houve planos e conspirações terroristas frustrados e muitas prisões no Reino Unido, Austrália e outros lugares. Eles também ameaçam o Ocidente, mas por razões diferentes. Harris, agradeço pelo seu tempo e pela conversa esclarecedora. Onde as pessoas podem te encontrar? Onde elas podem ler seus artigos e coisas assim? Eles podem me encontrar pelo e-mail do Escape, infosescape.org. Podem entrar em contato por lá, sem problema algum. E o que escrevemos, o que fazemos, temos uma política no Escape de que todo projeto de pesquisa em que trabalhamos, na verdade, é feito em equipe. E por isso não colocamos nomes de pessoas, autores, etc. Todos são colaborativos. Mas nossos trabalhos você pode encontrar no site do Escape, na seção Siga o Dinheiro. Os trabalhos mais recentes dos últimos 3 anos estão na seção Siga o Dinheiro dentro do site do Escape. Muito obrigado novamente. Foi um prazer, Daniel. Obrigado por me receber.